Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo comparativo. Hoje nós vamos comparar duas bíblias de estudo que trabalham dentro da mesma perspectiva teológica. Vamos comparar a Bíblia de Estudo Fé Reformada da editora Fiel com a Bíblia de Estudo Herança Reformada da editora Cultura Cristã. O nome das duas é bem parecido, né? Herança Reformada, Fé Reformada. São bíblias que teologicamente são muito parecidas, mas a forma de se trabalhar isso nos estudos, nos recursos, é um pouquinho diferente. A gente vai estar comparando as duas, tem semelhanças e tem diferenças também, assim como a gente comparou a Bíblia de Estudo Herança Reformada com a de Genebra, comparamos também a da Fé Reformada com a de Genebra, e agora chegou a hora de comparar essas duas. Será que tem semelhanças? Será que são muito diferentes? Então, a gente vai lá para a mesa agora para fazer essa comparação. Se você quiser adquirir uma das duas, aí nos comentários vocês encontram o link para estar adquirindo. São duas baita ferramentas de estudo para você crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Lembrando que o nosso intuito é sempre plantar sementes eternas para a glória de Deus. Vamos lá para a mesa agora. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos e vamos lá para a mesa fazer a comparação das duas para saber quais são as semelhanças, quais são as diferenças e se dá para falar qual das duas é melhor. Vamos lá para a mesa fazer essa comparação. Muito bem, meus amigos, aqui nós estamos com as duas Bíblias, né? A Bíblia de Estudo Herança Reformada, editora Cultura Cristã, Bíblia de Estudo Fé Reformada, editora Fiel. A Bíblia de Estudo Fé Reformada, ela vem aqui num encarte muito bem feito, né? Que é um encarte aqui num material meio bem rígido, né? A gente já fez o review, a gente já mostrou os detalhes aí dela. E agora eu quero mostrar para vocês, quero fazer uma comparação entre as duas, né? Uma semelhança logo de cara, que a gente já percebe, né? A tradução. A Bíblia de Estudo Herança Reformada, tradução RA, que é a Revista Atualizada, e a Fé Reformada também é versão Almeida Revista Atualizada, que é um texto que boa parte das igrejas, né, utilizam, as igrejas históricas aí, né? Bom, vamos lá, vamos para o conteúdo que é o que interessa. Eu tenho a Bíblia Fé Reformada na versão capa dura, mas vocês encontram também numa capa muito parecida com a da Herança Reformada, que é uma imitação de couro, né, um PU, e também tem a versão couro legítimo. Eu comprei a versão mais barata, que é uma Bíblia que eu vou utilizar somente na minha casa. Já a Bíblia Herança Reformada, da editora Cultura Cristã, ela já vem nessa capa, né? Que é uma capa muito boa, uma encadernação excelente. Então vamos lá. Vamos começar com a Herança Reformada. Gente, ela tem aqui uma parte de dedicatória. Bíblia de Estudo Herança Reformada, primeira e segunda folha de rosto. O organizador é o Joel Bick, organizador geral. Lembrando que ele segue uma linha calvinista clássica, né? Aquela linha reformada clássica, né? Então, aqui editora cristã junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia foi impressa lá na gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui tem informação. Vale ressaltar aqui dentro da ficha catalográfica que essa Bíblia foi traduzida, os estudos, né? Publicado originalmente, né? The Reformation Heritage KJV Study Bible, seria mais ou menos isso, eu não sei falar inglês, mas é uma Bíblia que foi traduzida, né, do inglês, o texto, os estudos, né, já o texto bíblico é Almeida Revista Atualizada. Então a gente para aqui. Vamos pegar agora a nossa herança, a nossa Fé Reformada. Gente, se eu confundir os nomes aqui durante a apresentação, vocês me perdoem, mas as duas possuem um nome muito parecido. Herança Reformada é da Cultura Cristã, Fé Reformada é da editora Fiel. Uma boa encadernação também, que tem uma parte aqui de dedicatória, né? Também. Lembrando que a encadernação da minha aqui é capa dura, mas tem uma encadernação também igual a da Herança Reformada. Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto. O Sproul é o editor geral dessa Bíblia. Ele também segue a linha
reformada clássica, a linha calvinista, né? Aqui a gente tem a ficha catalográfica e a gente percebe que também os estudos foram traduzidos originalmente da Reformation Study Bible. São bíblias que têm um nome muito parecido, né? Lá no inglês, né? Mas realmente essa aqui seria a Bíblia de Estudo Reformada e a outra Bíblia de Estudo Herança Reformada mesmo, né? Então, aqui a gente tem toda a informação da editora Fiel. Então, basicamente é isso. Vamos passar um pouco aqui para frente. Vamos pegar aqui agora a Herança Reformada. E eu quero trazer agora a parte do índice ou sumário, né? Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Isso, agora acho que ficou melhor, né? Sabe o que é interessante? O sumário aqui da Herança Reformada da Cultura Cristã é bem organizado, né? Tem aqui a parte introdutória e depois entra o texto bíblico. E aqui também a gente tem um sumário das ferramentas de estudo. Então a gente tem alguns estudos junto ao texto bíblico, né? E no final aqui a gente tem, aliás, esses estudos eles estão no final do texto bíblico, tá? São estudos muito importantes, a gente vai estar mostrando. E também tem artigos junto ao texto, é uma Bíblia que trabalha com artigos teológicos, né? Então é como se fosse a teologia sistemática distribuída junto ao texto bíblico, né? Começa aqui com a doutrina de Deus, doutrina da criação, pecado, Cristo, salvação, igreja e doutrinas das últimas coisas. Claro que aqui a lista de artigos não estão colocados aqui em ordem alfabética, mas em ordem temática. E aí tem a respectiva página dos artigos, a gente vai ver como funciona. Aqui tem a lista alfabética dos livros da Bíblia. Tem uma parte aqui, bem-vindo a Bíblia, né? A Bíblia de Estudo Herança Reformada, Joe Bick. Tem aqui algumas outras informações, agradecimentos. E aí nós entramos já no conteúdo do texto bíblico, tá bom? Vamos lá para a Bíblia Fé Reformada, da editora Fiel. Deixa eu pegar ela aqui. Acho que eu abaixei demais, né? Vamos levantar um pouquinho. Isso, para ficar melhor aqui para vocês. A gente parou aqui na ficha catalográfica, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem também um sumário. O sumário da Bíblia Herança Reformada é um pouquinho melhor organizado, né? Mas aqui também ficou excelente. Olha só, está muito bem separado. E aqui também a gente tem informação que ao final a gente tem credos e confissões. E temos notas teológicas, que são estudos também distribuídos ao longo do texto. É muito semelhante àquilo que a gente vê na Herança Reformada, mas aqui não está organizada por temas de acordo com a teologia. Estão espalhados aqui, são muitas notas e aqui mapas e ilustrações inseridos no texto. Que a gente vai encontrar e uma introdução à Bíblia de Estudo Fé Reformada, que vai falar sobre a linha teológica, lista de colaboradores, prefácio à edição em português, prefácio à tradução, a explicação do sistema, e aí nós entramos no conteúdo aqui do texto. Então o início delas é bem parecido, né? Vamos lá para a Fé Reformada para a gente ver como funciona a Herança Reformada, como funciona a diagramação. Ela tem introduções aos blocos de livros, né? Então tem uma introdução que é o Pentateuco, uma introdução muito completa, que traz aqui o que vai ser trabalhado no Pentateuco, enfim, e entra aqui na introdução aos livros. Como funciona a introdução aos livros? Tem aqui o tema, propósito, principais problemas de interpretação, sinopse, que é um resumão, e aí nós entramos aqui no conteúdo do texto bíblico. Gente, como é a organização do texto bíblico nessa Bíblia? Texto bíblico em 2 colunas, notas de estudo abaixo, também em 2 colunas, tá bom? Uma característica dessa Bíblia, na diagramação, é que a gente não encontra subtítulos, né? Olha só que interessante, aqui está capítulo 1, o número do capítulo a gente encontra acima do texto, como se fosse subtítulos, tá? Então aqui, por exemplo, capítulo 2 e capítulo 3. E uma outra característica é que a gente tem verso embaixo de verso. O tamanho de letra é confortável, não tem referências cruzadas, como vocês já estão percebendo. Ela não trabalha com referências cruzadas.
E o interessante no viés aqui das notas é que ela traz uma parte aqui do esboço, né? Que tem aqui na introdução, ela vai trazer aqui na nota de estudo. Isso ajuda você a identificar o que está sendo trabalhado. Então é como se vamos dizer assim, o tema trabalhado aqui no esboço, né? A gente encontra nas notas e isso facilita na hora da gente estar estudando. Ao final, ela comenta, né, vários versículos, enfim, não é verso por verso. Mas ao final de cada capítulo, a gente tem um recurso muito interessante, que são pensamentos para devoção pessoal e em família, para você fazer um estudo devocional, talvez com a sua família, num grupo pequeno, numa célula, enfim, de forma bem prática, para aplicar o que foi estudado em nossas vidas. Muito interessante isso. E aqui a gente tem um exemplo daqueles estudos, né, que a gente viu lá no começo, no índice, né, a gente tem o primeiro aqui, a criação e a glória de Deus. Então aqui a gente já vai ter um estudo teológico, uma nota teológica dentro desse quadro. Diagramação em 2 cores, que o nome do capítulo, o nome do livro, o número do capítulo aqui em cima, que tem outro estudo sobre a queda do homem, lembrando que são estudos teológicos que vão trabalhar na perspectiva reformada calvinista, tá bom? Vamos para a fé reformada para ver como funciona? Deixa eu pegar ela aqui agora. Fé reformada, editora Fiel. Também tem introduções aos blocos de livros. Eu gostei mais da organização dessa Bíblia, da fé reformada. Ela é melhor organizada com relação à diagramação. Então aqui a gente tem um pequeno prefácio, autor e data, unidade e tema. As introduções da Bíblia Herança Reformada, elas costumam ter um pouquinho mais de conteúdo. Mas a introdução ao Pentateuco aqui é muito boa também, né? Parece ser melhor organizada, porque aqui ela é dividida por tópicos, né? Introdução ao livro de Gênesis. Olha só, muito bem organizado o espaçamento. A diagramação da Bíblia Fé Reformada é melhor. Título, autor, data e circunstância. Gênero, características literárias, características e temas principais. Teologia de Gênesis, Cristo em Gênesis, Gênesis na história mais ampla da Bíblia, história de interpretação e assuntos especiais. Então as introduções da Bíblia Fé Reformada são mais exaustivas. Que tem um esboço também muito maior que na Bíblia da Herança Reformada, né? E aí a gente entra aqui no texto bíblico, tem uma diferença assim na organização, que é a seguinte: ela tem referências cruzadas sempre lateralmente, tá? Uma coluna lateral, e o texto bíblico não é em 2 colunas, é em uma coluna apenas. Não é verso embaixo de verso, é texto corrido, e aí sim a gente tem subtítulos e as notas de estudo no rodapé em 3 colunas. E a gente percebe que ela tem muitas notas de estudo também. A diagramação aqui está muito melhor organizada. Mas uma característica da Bíblia Fé Reformada, da Herança Reformada, é que o tamanho da letra é mais confortável, né? Olha só, ela tem uma letra mais confortável que a Bíblia Fé Reformada. Mas a Fé Reformada ela tem mais conteúdo, né? Então aqui a gente tem um quadro de estudos teológicos também, né? Um quadro aqui numa cor mais escura. E aí, dando continuidade, a gente tem aqui a diagramação, tá bom? Na Bíblia Fé Reformada tem mapas também, vocês encontram, olha só a quantidade de notas de estudo. Então, uma Bíblia que tende a ter mais conteúdo. Em termos de número de páginas, né? A Fé Reformada tem 2.500 páginas e a Herança Reformada tem cerca de 2.200 páginas, tá bom? Ela tem mais páginas. Com relação à qualidade do papel, o papel da Bíblia Fé Reformada é muito parecido com a Herança Reformada, porque ambas foram impressas na gráfica da SBB, tá bom? Mas a da Fé Reformada parece ser um papel um pouquinho melhor. Com relação à diagramação das duas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui lado a lado, para vocês conseguirem visualizar de uma forma mais prática.
Uma característica é que, olha só, a fé reformada, a herança reformada, que é essa aqui, ó, ela tem muito conteúdo também nas notas de estudo, só que a diagramação do texto bíblico ela é melhor, né? No sentido de colocar os versos embaixo de verso e o número do versículo mais visível. Porque o número de versículo aqui na fé reformada é bem pequenininho e está junto ao texto. E o subtítulo também, apesar da herança reformada não ter subtítulo, mas na fé reformada ele é bem pequenininho, né? Agora, essa questão de ter o número do capítulo de forma visível na fé reformada facilita muito na hora de você estar fazendo a leitura, tá bom? Então, são duas Bíblias muito parecidas no sentido de ter estudos teológicos ao longo do texto, enfim. Agora eu quero fazer uma comparação com relação aos estudos que elas possuem, né? Vamos começar aqui com a herança reformada. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui agora. Isso, vou tentar pegar as duas aqui. Uma novidade, né? A gente aumentou um pouquinho aqui o tamanho aqui da câmera para ver se a gente consegue pegar aqui as duas Bíblias, né? A gente está fazendo essa comparação. Aqui a gente tem a introdução a Malaquias, à minha esquerda, Bíblia de Estudo Herança Reformada, e à minha direita, Bíblia de Estudo Fé Reformada. A introdução a cada livro da Bíblia Herança Reformada ela é menor. Então a gente tem aqui a autoria, deixa eu pegar aqui e aproximar um pouquinho. A gente tem aqui a autoria, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Isso, ficou bom. A gente tem aqui a autoria, então traz a autoria do livro, data, tema, propósito, sinopse. E aí um pequeno esboço. Então deu 1,5 páginas, né? Já na Bíblia Fé Reformada, olha que interessante. Título e autor, data e circunstância, gênero e característica literária, características e temas principais, teologia de Malaquias, Malaquias na história mais ampla da Bíblia, Cristo no livro de Malaquias, história de interpretação e o esboço. Então tem muito mais conteúdo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa análise. Ampliei de novo aqui. Vamos agora ao texto, né? Então aqui de cara, quando a gente chega ao texto bíblico, a gente já percebe uma coisa importante. Malaquias, na Bíblia Herança Reformada, tem o texto bíblico em 2 colunas, bonitinho. Abaixo tem as notas de estudo. E o detalhe, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês. E o detalhe é que ela vai comentar, olha só. Traz aqui a parte do esboço. Então vamos ler aqui alguma coisa, né? É interessante que tem os esboços aqui nos comentários e ajuda muito o entendimento, né? Então, versículo 1 e 2, né? Eu vos tenho amado, uma declaração de eleição. O amor é uma expressão da vontade e assim uma escolha. Diz o Senhor, mas vos dizeis, eles negam que Deus declarou, revelando sua insensibilidade. 3. Aborreci a Esaú. Ódio é uma expressão da vontade e, portanto, uma decisão de rejeitar. Deus prova seu amor letivo, contrastando Jacó e Esaú, um paradigma de graça eletiva, repetido por Paulo em Romanos 8, 11 ao 13. Né? Assolação. Deus transformou a herança de Esaú em um decreto como evidência de sua rejeição. Então aqui está dentro da visão calvinista, evidentemente. Né? E aí dá continuidade. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aí ele dá continuidade, né? Olha só. E no final, gente, de cada capítulo, deixa eu mostrar para vocês, traz aqui um recurso importante, pensamentos para devoção pessoal. Se somos crentes, a insensatez da insensibilidade de Israel à graça deve nos tornar agradecidos pela sensibilidade à graça que recebemos. Nada deixa a religião mais viva do que ter consciência da graça. A sensibilidade, a graça é sempre agradável e percebe que o amor de Deus nunca é medido por coisas, mas pela realidade de um relacionamento pessoal íntimo com o próprio Senhor. O amor de Deus é surpreendente. Essa é uma verdade que não podemos conhecer sem a revelação que Ele nos ama. O amor de Deus é imerecido, tendo sua causa em Deus, aquele que ama e não em nós que somos amados. Ele amou Jacó, o enganou, que não tinha nenhuma virtude ou mérito para ser um candidato à graça. O amor de Deus é infalível e preservador. Esse amor soberano e imutável é o estandarte do seu povo.
Então, uma parte de bastante aplicação, tem 3 pontos aqui para você estar aplicando tudo isso na sua vida e também em um estudo particular ou num estudo aí junto com a sua família. Então, aqui a gente caminha até o capítulo 4, lembrando que ele não tem números nos capítulos, apenas nos versículos. E aí o subtítulo seria o número e o capítulo correspondente, tá bom? Aqui o número da página acima, nome do livro, do capítulo na pontinha, tudo isso está muito bem organizado. A diagramação da herança reformada é muito bem colocada, né? Já na fé reformada, a gente pega aqui, de início a gente tem um estudo sobre predestinação, tá? Então aqui tem um texto bíblico, bonitinho, referências cruzadas, e tem um estudo aqui sobre predestinação. E aí vamos ler a nota de estudo aqui. Ó. O povo de Israel, de volta à sua terra depois do exílio, não está convencido que Deus o ama. Essa seção é a resposta de Deus a essa dúvida cética. O Senhor lembra a Israel que Jacó, seu ancestral, foi escolhido por Deus, enquanto Esaú, antepassado de Edom, foi rejeitado. Portanto, embora Israel tenha experimentado a ira do Senhor por pouco tempo, Edom é um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Além disso, enquanto Israel é herdeiro das promessas eternas do seu Senhor pactual, Edom nunca voltará a se levantar de novo. O julgamento do Senhor sobre Edom será um motivo de louvor a Israel. Então depois ele comenta olha, ele faz uma exegese, tá? Eu vos tenho amado. O amor eletivo de Deus é soberano e incondicional. É exposto principalmente em Deuteronômio, em que os verbos escolher e amar são análogos, mostrando que o amor não é um sentimento, mas sim um comportamento que resulta em um relacionamento comprometido. E ele vai dando sequência, né? E olha só que interessante. Ele traz assim, quase que comenta verso por verso, né? Então, comparando os 2 comentários, a gente percebe que na Bíblia Fé Reformada a gente tem um viés mais exegético, mais expositivo. Já na Herança Reformada tem um viés mais expositivo, mas também tem um viés mais de aplicação prática, tá bom? Que é o que a gente entende aqui comparando os 2. Vamos dar continuidade aqui até o final. Então aqui ele vai caminhando, capítulo 2, tem outro estudo, capítulo 3, e finaliza no capítulo 4, e aí já entramos no Novo Testamento. Na Bíblia Herança Reformada, ele finaliza também, no capítulo 4, e aí tem estudos aqui sobre o período interbíblico, né? E aí entramos no Novo Testamento, tem introduções aqui aos Evangelhos, e a introdução a Mateus, que é aquela introdução padrão, né? E já entramos no texto bíblico. Já na fé reformada, tem um estudo aqui do período intertestamentário, também, muito bem organizado. E aí tem uma introdução aos Evangelhos e Atos, antes de entrar na introdução a Mateus, que é bem mais exaustiva. Olha só, 2 páginas, 3 páginas e o esboço, tá bom? E aí, a sequência que segue da mesma característica. Vamos fazer mais uma análise aqui numa nota de estudo? Bom, aqui nós temos a fé reformada, João 3, versículo de número 16. Ela tem muito estudo, né? Gente, ela é muito bem organizada, visivelmente falando, é bonita de se ver, né? João 3,16. Então vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira. Alguns têm insistido que Deus enviou Jesus para morrer a fim de tornar a salvação possível a todos, sem exceção. Não obstante, Jesus deixa claro que a salvação àqueles a quem o Pai lhe deu não é uma mera possibilidade, mas sim uma certeza absoluta. Todos aqueles a quem o Pai escolheu virão a Cristo, ao qual deu a sua vida somente por suas ovelhas e não pelos que não foram escolhidos desde a fundação do mundo. A questão central que gira em torno do mundo é a obra salvífica de Cristo e não se limita a um só tempo ou lugar ou povo, mas se aplica aos eleitos do mundo inteiro, não importa a era em que vivam ou a sua etnia. Além disso, em João, o mundo frequentemente se opõe a Deus, de modo que a maravilha do amor de Deus é exibida na indignidade do seu objeto. Os que recebem o remédio que Deus preparou em Cristo, os que não recebem o remédio que Deus preparou em Cristo perecerão. Permanece verdadeiro em todo aquele que crê, permanece verdadeiro em todo aquele que crê em Cristo, não morrerá, mas viverá na presença de Deus para sempre. Então, comenta aqui praticamente vários versículos,
E assim que ela vai trabalhando, tem mapas e tem aqueles estudos teológicos, né, que a gente viu no começo. Inclusive aqui em João 10 tem um estudo sobre a expiação definida, que é o tema, a linha de pensamento que essa Bíblia segue. Vamos agora aqui na herança reformada, também no Evangelho de João, né? A gente fazer a mesma comparação. Ó, aqui no finalzinho de Lucas tem um estudo sobre a ceia do Senhor. Os estudos, eles também são teológicos, lá no índice a gente viu no começo. E aí a gente chega aqui em João, capítulo 3. Vamos ver o versículo 16. Vamos lá. Uma explicação adicional aos versos. A explicação última para a salvação de qualquer pessoa é a vontade do Pai. Amor de tal maneira. O Filho não conquistou o amor do Pai pelos pecadores, mas veio porque Deus amou os pecadores. Amou-os tanto que deu o presente mais precioso e caro que podemos imaginar, seu Filho unigênito. O mundo. Termo geral para a humanidade, visto não como as pessoas sem exceção em todos os lugares e tempos, mas como os homens em sua revolta unida contra Deus, tornando o amor sacrificial de Deus pela humanidade ainda mais maravilhoso. O propósito de Deus ao enviar Cristo não era salvar todas as pessoas, mas dar a vida eterna àqueles que levariam levaria a fé salvadora por meio do novo nascimento. Então, comparando aqui os dois comentários, né, outra vez eu vou enfatizar. A fé reformada tem um viés mais exegético, mais expositivo, tá? E a herança reformada tem um viés expositivo e de aplicação, tá bom? Então, essa comparação que a gente percebe entre as notas de estudo. Vamos para o final aqui para a gente mostrar. Então aqui a gente chega ao final, vamos na herança reformada primeiro. Então aqui a gente termina Apocalipse, né? Aqui tem uma introdução, Apocalipse, capítulo 20. Tem um estudo aqui sobre o céu. E aí a gente tem algumas ferramentas para estudo, né? Na herança reformada a gente vai encontrar um estudo devocional, a gente viu lá no índice, né? Para viver como cristão. Então aqui, passo a passo, tudo aquilo que acontece na vida cristã. Então é bem devocional, é bem, sim, de aplicação esse estudo. São vários tópicos, né? Olha só, cada folha tem um tema para você estar estudando. Isso aqui é único. Não vi nenhuma Bíblia de estudo, olha só, com esse conteúdo. E depois a gente tem 20 séculos de história da igreja. Então, folha por folha, ele vai trabalhar os 20 séculos, começando pelo século I, caminhando no século II. É um resumo da história da igreja, tá bom? Século a século, trabalhando aqui até a gente chegar no século de hoje, século XX, né? Que é o século XX, eu acho, o último 21, século XX. Temos credos e confissões, então a gente tem aqui os principais credos e as confissões reformadas, com as suas respectivas passagens bíblicas, isso é muito importante. Então olha só, tá tudo aqui. Vou chegar aqui no final. Tem uma concordância bíblica também, tá bom? No final aqui dos credos, a gente encontra uma concordância bíblica. Tem aqui as confissões de fé, as confissões de fé reformada, né? Ela tem aqui um plano de leitura anual. E a gente tem aqui também uma concordância bíblica. No final tem um encarte muito proveitoso, que é aqueles mapas coloridos da SBB, tá bom? Vamos ver o que tem no final da fé reformada. A fé reformada, ao final, também vai trazer alguns estudos específicos. Então aqui a gente chega em Apocalipse, né? Então aqui a gente tem Apocalipse 10. Aí a gente finaliza aqui em Apocalipse 22. Então, artigos temáticos. Gente, olha só o que a gente vai encontrar aqui no final. Um estudo sobre apologética, que é muito importante, a defesa da fé. A Bíblia na história da igreja, então a parte histórica da Bíblia, canonicidade do texto bíblico. A gente tem aqui a teologia dos pactos, que é a linha aliancista, que os reformados clássicos seguem. A gente tem aqui um estudo sobre hermenêutica, sobre interpretação da Bíblia,
crítica textual do Antigo e também do Novo Testamento, está aqui. Um estudo sobre a pregação da Reforma, um estudo aqui sobre a adoração. E aí a gente tem os credos, confissões e catecismos, assim como tem a herança reformada, mas o diferencial é que na herança reformada tem as referências bíblicas, né? Aqui a gente tem só os credos e as confissões, mas está tudo aqui também. E no final a gente tem um encarte, né? A gente tem ainda aqui plano de leitura bíblica e aquele encarte também de mapas coloridos. Então, gente, o meu veredito final é o seguinte: a fé reformada, ela tem conteúdos que são mais completos. Ela tem mais notas de estudo, as introduções são mais completas e os recursos extras são imprescindíveis. A herança reformada tem o seu valor porque ela tem um conteúdo exclusivo. E a gente percebe que o viés das notas de estudo é um viés diferente. Ela tem uma pegada expositiva e devocional de aplicação, e a fé reformada tem uma pegada exegética e expositiva nas suas notas. Então, uma Bíblia vai completar a outra dentro da visão reformada clássica, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Na descrição do vídeo tem o link para você estar adquirindo caso você queira. E até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.